A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje vamos dar continuidade à leitura no segundo livro dos Reis, como estávamos lendo ontem. Vamos ler aí a partir do capítulo de número 4. Mas antes de irmos para a leitura, não esqueça, se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se. Isso vai me ajudar a crescer aqui no YouTube e assim alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Também me ajuda muito se você compartilhar este vídeo e, além de compartilhar, curtir também este vídeo. Você que recebeu o link deste vídeo de alguém que compartilhou com você, e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Afinal de contas, com este vídeo hoje, nós passamos da metade dos nossos vídeos. Isso mesmo, passamos aí da metade da nossa leitura. Será um ano, que é justamente o nosso plano anual de leitura da Bíblia. Então, é muito importante que você assista desde o vídeo de número 1. Para isso, na descrição deste vídeo tem o link e também aqui nos cards terá o link com a playlist completa para que você possa assistir. Amém? Então, eu quero ir para a leitura com você agora, porém antes, vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia nos reunimos para a leitura da Tua Palavra. Abra mais uma vez a nossa mente para compreender a Tua Palavra, as Tuas Escrituras, que venhamos não apenas ouvi-la ou até lê-la, mas venhamos a meditar nela e crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoe, Deus, a vida de cada pessoa que está fazendo esse plano de leitura, bem como cada casa, cada lar, cada família, que a tua palavra transformadora transforme vidas e famílias para a glória do teu nome, que assim seja. Amém. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura de hoje. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Veja só, vamos entender aqui o que estava acontecendo. Essa mulher, então, ela era esposa e agora viúva de um dos filhos dos profetas. E, então, a herança, digamos assim, que ficou para ela, o seu marido morreu, provavelmente morreu prematuramente, deixando então ela viúva com filhos e deixando também uma dívida a ser paga. E nesta época era permitido que, se alguém morresse sem pagar uma dívida, um filho, uma filha, alguém que tivesse idade para trabalhar, fosse tomado como escravo e trabalhasse até que a dívida fosse paga. E é essa situação na qual essa mulher está. E aqui nós aprendemos uma coisa muito importante. Nós, como servos de Deus, veja esse homem como filho dos profetas, nós temos que aprender primeiro a organizar a nossa vida financeira, para que não venhamos a ser pegos de surpresa e não venhamos também a deixar dívida para esposa e para filhos, para aqueles que ficarão depois de nós e muitas vezes terão que arcar com essa dívida. Ou seja, o servo de Deus tem que aprender a administrar a sua vida financeira. Infelizmente, tem muito servo de Deus que faz assim, vai lá, olha uma coisa, gostou e diz: eu vou comprar e Deus proverá. Aí vai lá, mete o cartão, parcela não sei quantas vezes e põe a responsabilidade em Deus. Deus proverá.
Ah, sou dizimista, sou ofertante. Deus proverá. Deus em lugar nenhum fez essa promessa. Ele fala em abrir as janelas do céu, derramar a chuva, a bênção. Mas a bênção, a chuva, vem sobre o quê? Vem sobre a plantação, vem sobre o trabalho. Ou seja, o que Deus promete é que se você sustentar a obra dele, a bênção dele estará com você. A chuva dele será derramada sobre a sua vida. Então você vai trabalhar, labutar, se esforçar, e Deus vai fazer com que este teu trabalho venha a prosperar, porque a bênção dele estará sobre a sua vida. Então precisamos ter muito cuidado com a nossa vida profissional e a nossa vida financeira. Deus pode, diante de uma situação de que venha nos pegar de surpresa, como foi esse caso, aquele homem talvez tinha contraído uma dívida a qual ele acreditava que poderia pagar, porém foi surpreendido pela morte. A morte o pegou de surpresa, ficando assim a sua viúva e os seus filhos com a dívida. Então, podem acontecer surpresas? Sim. E diante de uma surpresa, diante de algo inesperado, Deus pode agir com um milagre? Sim, Deus pode. Veja comigo, vamos continuar a leitura. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Veja, primeiro detalhe: o que tens em casa? Então, Eliseu queria saber o que aquela mulher tinha para que Deus pudesse fazer o milagre através daquilo que ela tinha. Eu lembro que eu já ensinei na igreja, inclusive, que a pessoa ela pode conseguir ter renda até mesmo se ela não souber fazer nada, desde que ela conheça alguém que saiba fazer. Por exemplo, a pessoa pode pegar e conhecer um bom profissional como pedreiro, como encanador, marceneiro, alguém que trabalhe com artes gráficas, que venda plantas, enfim, profissionais. E ela pode chegar para esse profissional e fazer um acordo. Ó, eu vou conseguir clientes para você e em cima desses clientes que eu conseguir para você, você me dá uma comissão. Essa é uma forma. Outra forma é a pessoa ver algo que ela tem a capacidade de fazer e assim então empreitar nisso. Eu lembro de até um período onde eu passei um aperto maior na minha vida financeira e a minha esposa começou a fazer bolinho de pote e começamos a vender bolinho de pote no condomínio onde morávamos. Começamos a vender sanduíche, refrigerante, todas essas coisas. Colocávamos ali na nossa geladeira, anunciávamos no grupo de WhatsApp do condomínio e as pessoas pediam, eu ia levar no apartamento, ou minha esposa ia levar no apartamento, e ali conseguimos uma renda. Eu, inclusive, comecei a fazer personalizados de festa. Eu tenho facilidade em fazer as coisas com as mãos, então comecei a fazer topo de bolo, camisa personalizada, caneca personalizada, várias coisas, e trouxe para mim, para minha casa, uma renda extra para ajudar no sustento. Então, é muito importante que sempre que estivermos passando por uma situação difícil, vejamos que existe em nós o potencial físico, de sabedoria ou material para que Deus venha, através disso, realizar o milagre. E o segundo detalhe, ele então vai dizer: pede vasilhas aos vizinhos. Agora, imagina se essa mulher tivesse um mau testemunho, ou se essa mulher fosse aquelas servas, aquelas do povo de Deus, porque ela era casada com filho de profeta, né? Que fosse aquelas pessoas chatas que nenhum vizinho gosta. Será que os vizinhos iam emprestar vasilhas para ela? Lógico que não. Então aqui nos mostra também como deve ser a nossa postura como homens de Deus, mulheres de Deus, né? Você que está aí me assistindo. Nós temos que ter rigor na palavra, em obedecer a palavra,
mas também nós devemos buscar, na medida do possível, lógico, sem desobediência a Deus ou coisa semelhante, sermos pelo menos pessoas educadas com os nossos vizinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Conversar com os vizinhos, falar de Jesus de uma forma amável e aí por diante. Porque em uma situação nós vamos poder contar com o favor, com a ajuda ou coisa semelhante. Continue comigo a leitura. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Ou seja, ela deveria ir, né, mandar os filhos, ou ela ir ali na vizinhança pedir vasos vazios. Ele diz não poucos, ou seja, muitos vasos. E aqui então nos mostra que o milagre ia depender da fé dela. Se ela pegasse poucos vasos, a multiplicação seria pouca. Se ela pegasse muitos vasos, a multiplicação seria grande. Entra no teu quarto, fecha a porta, só você e os seus filhos, e pega a tua botija de azeite e começa a encher com azeite daquela uma botija todos os vasos que você pegar, ou seja, Deus multiplicaria o azeite que estava na sua botija. Continue a leitura. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Veja então que o milagre foi exatamente até aonde a fé dela foi, ou seja, até onde os seus filhos buscaram os vasos. Talvez um dos filhos olhou a quantidade de vasos e disse: tá bom, já é o suficiente, né? Só tem uma botija de azeite, como vai encher tantos vasos? Ou realmente acabaram, né? Os vizinhos não tinham mais vasilhas para emprestar. Mas enquanto tinham ali vasilhas vazias, Deus foi multiplicando e o azeite foi enchendo. Continue a leitura. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Olha só então que coisa maravilhosa. Primeiro, Deus vai dar a saída a ela, vai fazer dela uma mulher que era uma mulher endividada, ali uma microempresária vendedora de azeite. O azeite vai ser suficiente para pagar a dívida e ainda para que ela e os filhos vivam do resto. Então foi muito azeite multiplicado, muito azeite. E aqui a gente aprende mais uma questão, que o servo de Deus não deve ficar com dívidas, não deve ser caloteiro, né? Deve pagar as suas dívidas, e Deus assim também o honrará, Deus abençoará. Então creia, quando Deus te mandar agir por fé, haja por fé. Enquanto você estiver agindo por fé debaixo da palavra do Senhor, não é debaixo de qualquer profetada ou coisa semelhante, debaixo da palavra do Senhor, enquanto você estiver agindo por fé, Deus estará realizando o milagre. Amém? Continue a leitura. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Vamos aprender um pouco mais aqui. Primeiro, Eliseu então ia ali a Sunem fazer a obra de Deus, e aquela mulher que tinha posses, ela então, vendo ele fazer a obra de Deus, um dia ele chamou ele e ofereceu comida.
E a Bíblia diz, a palavra declara que sempre que ele ia a Sunem, ele ia se alimentar lá. Então, provavelmente, ela disse, ó, toma alimento, sempre que você estiver por aqui fazendo obra de Deus, venha, que eu vou te alimentar. E ele então ficou indo. Só que aquela mulher começou a ver o testemunho de Eliseu e viu que ele verdadeiramente era um homem de Deus. Então veja, primeira lição aqui. Primeira, sempre, aprendendo com a mulher, sempre que você puder fazer alguma coisa por um servo de Deus e principalmente por aquele que está fazendo a obra de Deus, sempre que você puder dar, nem que seja um pão e um copo com água fria, sempre que você puder fazer alguma coisa pela obra de Deus, faça. Essa é a primeira. Segunda lição, agora aprendemos com Eliseu. Nós temos que agir e andar de tal forma que as pessoas à nossa volta olhem para nós e vejam que somos verdadeiramente servos de Deus. Foi o que aconteceu aqui com Eliseu. Ela viu que ele era verdadeiramente um homem de Deus. E terceira lição, ela viu que ela podia fazer mais do que dar ali o pão, a água, o alimento. E ela então resolveu fazê-lo. E assim tem que ser com você também. Você já ajuda a obra de Deus. Você já sustenta a obra de Deus. Mas você tem percebido que você pode ir além, que você pode fazer mais pela obra de Deus? Faça. Faça. Haverá uma recompensa nisso. Continue comigo a leitura. Veja só o que vai acontecer. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse a seu moço Geazi, chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Veja, entenda, diante de ter sido tão bem tratado por aquela mulher e tão bem cuidado por ela, Eliseu se achou na obrigação de retribuí-la. Aí pare e pense comigo. Você não acha que quando você faz algo pela obra de Deus, Deus também não se sente impulsionado a te retribuir? Lógico que sim. Só que Eliseu ofereceu a ela porque ele era amigo do rei, amigo do chefe da guarda, ele tinha prestígio com esses homens. Se ela não tinha nenhum favor que ela desejasse desses homens, ela vai dizer não, porque ela era rica, né? Ela vai dizer, eu habito no meio dos que são da minha família, da minha casa. Ou seja, não havia nada que ela precisasse, nem segurança, por ela ser rica, porque do exército ali, né? Ela não precisava de segurança, habitava no meio da sua casa, nem precisava de nenhum favor do rei porque era rica. Mas não para por aí. Deus vai sempre buscar uma forma de recompensar aquele que ajuda a sua obra, aquele que sustenta a sua obra. Veja comigo. Então disse ele, que se há de fazer, pois por ela? Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Veja que Eliseu não vai se dar por satisfeito, ele vai querer abençoá-la de toda forma. E vai perguntar a Geazi, o que falta para essa mulher? Geazi vai dizer, falta um filho, seu esposo já é velho, ela não tem filho. E Eliseu então vai pensar com ele, eu tenho um prestígio com o rei, eu tenho um prestígio com o chefe da guarda, mas eu também tenho um prestígio com o Senhor. O Senhor pode resolver isso. Chamou ela e profetizou um filho. Só que essa mulher, justamente pelo tempo que ela já tinha e não conseguira ser mãe, ela já havia desistido de ser mãe. Por isso que quando Eliseu profetizou sobre ela, talvez até essa mulher, por ser rica, já houvesse ouvido até de falsos profetas que ela seria mãe, e ela não chegou a ser mãe,
e ficou decepcionada com isso, decepcionada inclusive com ditos homens de Deus. Por isso que ela ficou observando direitinho para ver se Eliseu era homem de Deus de verdade ou não. Lembre, isso aqui eu estou supondo, tá? É uma suposição, não estou afirmando que foi assim, uma suposição. Mas enfim, ela vai dizer: não mintas, porque ela já havia tirado do coração dela essa esperança. Não mintas para a tua serva. Mas veja o que Eliseu vai dizer. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Ou seja, Deus verdadeiramente a recompensou. Muitas vezes a recompensa que recebemos da parte de Deus por sustentar a obra dele não é uma recompensa financeira, mas muitas vezes é a realização de um sonho, de um desejo que dinheiro nenhum pode comprar. Muitas vezes é uma cura, é uma libertação, é a salvação de um filho, é um milagre que o dinheiro não paga, que nem toda a riqueza do mundo poderia trazer tal alegria. Então pense nisso, sustente a obra, porque Deus sabe o que você precisa, o que você necessita, e Ele também estará desejoso de te recompensar. Continue a leitura. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse ao moço: leve-o à sua mãe. Veja, aquele jovem já aqui, talvez com uns 12 anos de idade, vai com um pai para as plantações, onde estava sendo feita a cega, a colheita, vai ter dor de cabeça. O pai vai achar que é uma dor de cabeça lá do menino, vai dizer: ó, fulano, né? Vai chamar um dos seus funcionários e diz: leva ele para a mãe, veja o que vai acontecer, veja a tragédia. E ele o tomou e o levou à sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Vamos aqui ao primeiro detalhe. Aquele menino morreu. Ela, a princípio, não vai contar nada a ninguém. Vai pegar o menino, não vai deixar em casa. O esposo entraria e viria, criança morta, vai levar até o homem de Deus, até o quarto do homem de Deus. Ela sabia que ali o seu esposo não entraria. E para ela também ali é como se fosse o lugar mais santo da casa. Era onde o homem de Deus ficava. Então vai albardar um jumento, uma jumenta, para ir até o homem de Deus. E qual vai ser a pergunta do esposo? Por que você vai até ele? Ou seja, ela costumava ir até Eliseu, ela costumava provavelmente conversar com Eliseu e servir a Deus e aí por diante. Mas ele diz: por que vais? Não é lua, dia de lua nem sábado. Ou seja, existia uma religiosidade. É feito a pessoa que vem durante a semana na igreja e a pessoa chega para um vizinho, uma vizinha: ah, tá indo para onde? Só diz: ah, tô indo para a igreja. Só diz: ah, mas hoje nem é domingo, por que você tá indo para a igreja? Sabe como é? Tem gente que põe a religiosidade. Existe apenas um dia ou dois para buscar a Deus. Quando, na verdade, todo dia é dia de buscar a Deus. E principalmente quando estamos precisados dos milagres do Senhor. Aí é que temos mesmo que nos dirigir à casa do Senhor para clamar a Ele e para buscá-lo. Mas essa mulher também ela vai dizer assim: olha só, tudo vai bem. Sabe por quê? Ainda que era seu marido. Você vai ver que no caminho ela vai dizer a mesma coisa. Mas isso aqui me ensina que eu não preciso estar falando dos meus problemas para os outros. Eu tenho que falar dos meus problemas é para quem pode resolver o meu problema. O marido dela não ia poder resolver. As pessoas que ela vai encontrar no caminho também não poderiam resolver. Então ela vai falar do seu problema apenas para aquele que poderia resolver o seu problema. Continue a leitura. Então,
albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo, vai bem com o teu marido, vai bem com o teu filho. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Gease para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Gease: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Vamos dar uma paradinha aqui. Veja, ela vai se prostrar então aos pés do profeta e vai fazer essa declaração. Ela está cheia de amargura, de tristeza. E muitas vezes, quando fazemos orações amarguradas, Deus entende por causa da nossa dor e do nosso sofrimento. Ela vai dizer: pedi eu algum filho? Eu não disse para você não me enganar, não mentir para mim? Eliseu, na hora, entendeu o que estava acontecendo e mandou Gease descer com o bordão. Só que aqui eu aprendo mais uma coisa: o quê? Não mande os outros fazerem aquilo que é responsabilidade sua. A responsabilidade aqui era de Eliseu, não de Gease. Então, não mande os outros fazerem aquilo que é responsabilidade sua de fazer. Tanto que a mulher vai insistir com ele. Quem vai descer é ele. Continue a leitura. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. Veja só que coisa extraordinária. Não só o filho dela foi fruto de um milagre, porque ela era estéril, como também agora ele será ressuscitado da morte. Deus não vai deixar aquela mulher viver aquele grande sofrimento, aquela grande dor, diante de tudo que ela havia feito pela obra. E não é só isso, você vai ver mais à frente aqui na história desta mulher, que mais uma vez Deus vai ser favorável a ela, e especialmente a ela, por causa de tudo que ela fizera pela obra de Deus. Mas continue comigo a leitura. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal,
havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande no lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Ou seja, essa erva que eles encontraram, esse vegetal, essa planta, era venenosa, tá? Era uma erva brava, era venenosa. Continue comigo. Assim, tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Veja só, mais um milagre feito por Deus através das mãos de Eliseu. Aquela sopa na qual havia morte por causa de uma erva brava, Eliseu vai deitar farinha. Vou dizer que ele fez um pirão, para quem gosta do pirão, e agora já não havia mais morte. Agora, não a sopa que você come e logo lhe dá fome, mas um pirão que vai dar muito mais sustância e força havia para alimentar todos aqueles homens. Continue comigo a leitura. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhos pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Veja que assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes, Eliseu aqui também vai operar uma multiplicação, ainda aqui no Antigo Testamento. Verdadeiramente, o ministério de Eliseu foi um ministério muito usado pelo Senhor. Mas vamos ler mais um capítulo, capítulo 5, aqui no segundo livro dos Reis. Continue comigo. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Veja que Naamã era um homem importante, um grande comandante, um general. Veja que mesmo ele sendo ímpio, Deus havia dado através dele livramento aos sírios. Por que isso? Porque muitas vezes Deus vai usar a Síria para os seus juízos. Então Deus vai dar livramento aqui à Síria através de Naamã. E a Bíblia diz que ele era um homem de valor, um homem valoroso. Porém tinha um grande problema, ele era leproso. E nesta época, na época de Naamã, o dinheiro, o prestígio, a fama, tudo que ele tinha não era nada diante da lepra. Mas continue a leitura. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Veja que esta menina, mesmo tendo sido levada escrava, foi trabalhar na casa de Naamã, e mesmo tendo sido levada escrava, volto a dizer, ela tinha fé no poder de Deus através da vida do profeta.
E a sua fé vai incentivar a fé da sua patroa, que era ímpia, que não cria em Deus. E assim também que a tua fé incentive a fé dos ímpios que estiverem à tua volta. Amém? Continue comigo. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Ou seja, Naamã recebeu a notícia pela menina, pela sua esposa. A menina falou à esposa de Naamã, a esposa de Naamã falou a Naamã, Naamã deve ter inquirido ali dela, ela confirmou, ele foi até o rei da Síria, então, e contou a história. Continue, veja o que vai acontecer. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quando o rei de Israel recebe aquela carta, ele vai ficar apavorado, vai rasgar as vestes e vai dizer: sou eu Deus para dar vida, para tirar vida? Veja que o rei da Síria está buscando ocasião contra mim. O que foi que ele pensou? Ele está mandando esse homem importante leproso, eu não vou poder curá-lo, e ele está buscando através disso um motivo para me atacar. Porém, Eliseu vai ficar sabendo do que estava acontecendo. Veja comigo. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Vamos aprender aqui mais duas coisas. Primeiro, a menininha escrava tinha mais fé do que o rei de Israel. A menininha escrava cria que existia ali um homem de Deus que podia restaurar a Naamã, mas o rei nem lembrou de Eliseu. Ou seja, ele não estava cheio de fé no seu coração. E segundo, Eliseu, como um verdadeiro homem de Deus, creu no poder de Deus. E assim temos que ser, temos que ter a disposição em qualquer tempo, em qualquer hora, para orar por toda e qualquer pessoa que precise de oração. Se o milagre vai acontecer ou não, temos que ter fé que vai. E se ele acontecer ou não, vai depender da vontade de Deus. O que cabe a nós é orar, é clamar. Eliseu era um grande profeta, grande homem de Deus, e o milagre vai acontecer. Mas veja como tudo vai acontecer, porque aqui a palavra também tem muito a nos ensinar. Continue comigo. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha só, vamos aprender mais um pouquinho? Dessa vez Eliseu não foi e tinha um motivo para baixar a bola de Naamã, no seu orgulho, na sua prepotência como um grande homem. Ele manda um mensageiro: vai lá, pula no Jordão, mergulha lá 7 vezes, você vai ser sarado. Qual vai ser a resposta de Naamã? Eu pensava que o profeta ia vir, ia pôr mão em mim, ia acontecer isso. Ou seja, Naamã foi buscar o milagre de Deus e já tinha determinado como Deus iria fazer o milagre. E tem um monte de crente fazendo a mesma coisa. A pessoa está orando por um milagre,
Aí ela olha assim e diz, poxa, mas eu estou orando por esse milagre, eu não estou vendo Deus fazer isso, e isso, e isso, e aquilo outro. Entenda, Deus não tem que fazer o milagre como você acha que ele vai fazer. Ele pode fazer o milagre da forma que ele quiser fazer. E pare e pense comigo, o que é mais importante, como Deus vai fazer ou que Deus faça? A mim não me importa como Deus vai fazer o milagre. O que me importa é que ele faça. Acabou. Muita gente está da mesma forma. Não, eu vou lá na igreja e aí eu vou fazer isso, o pastor vai fazer aquilo outro e pronto, eu vou tomar posse da minha bênção. Mas muitas vezes não é assim, não existe uma fórmula mágica. Deus faz como ele quer. Eu tenho que buscar a Deus, ouvir a palavra, obedecer, seguir a direção com fé. Aí o milagre acontece. Ainda bem que no meio dos servos ali de Naamã existia um que tinha sabedoria e entendimento. Veja o que ele vai dizer. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura, não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Ou seja, o que é que custa, né? Vai lá, mergulha. Muitas vezes a gente diz, vem na igreja, vem orar, vem clamar ao Senhor. E a pessoa não quer. O que é que custa a pessoa ir na igreja, clamar, orar, perseverar buscando ao Senhor? É tão simples de fazer e de obedecer? É ou não é? Naamã vai resolver obedecer. Leia comigo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Veja que coisa. Só depois de mergulhar 7 vezes. Se ele tivesse mergulhado 6 vezes, não teria acontecido nada. Você quer que o milagre aconteça mesmo? Obedeça a Deus. Faça a totalidade daquilo que Deus mandou e não em parte. Amém? Obedeça, pratique. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção de teu servo. Veja, Naamã reconheceu que o único Deus é o Deus de Israel e queria dar a Eliseu prata, ouro, bens que ele havia levado. Continue a leitura. Porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que o não tomarei. E instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Veja que enquanto Eliseu recusou o dinheiro em troca da cura, hoje acontece ao contrário, né? Hoje, muitos líderes, muitos ministérios, fazendo com que para você ser curado, para você viver o milagre, primeiro você tenha que pagar. Se não pagar, se não tiver a oferta do sacrifício, a fogueira, isso, aquilo, outro, não tem milagre. Que diferença, hein? Dos profetas de verdade para muitos daqueles que se dizem profetas hoje. Existem homens de Deus de verdade hoje? Sim. Nós devemos sustentar a obra de Deus? Sim. Nós vimos a mulher sunamita e que houve recompensa. Mas existe uma diferença entre eu sustentar a obra de Deus e Deus me recompensar e em eu pagar para poder viver um milagre. Amém? Há uma grande diferença e eu tenho que entender isso. Continue comigo. E disse Naamã, seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ou seja, Naamã se converteu. Ele ia levar a terra de Israel para fazer ali na sua casa um lugar de adoração ao Deus de Israel, onde ali ele ofereceria os seus sacrifícios ao Deus de Israel. Mas ele vai fazer aqui uma colocação, uma observação, veja comigo. Nisso perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo.
Ou seja, Naamã, como principal general, ele era um homem de confiança do rei. Quando o rei ia à casa do seu ídolo adorar, Naamã tinha que ir com ele. E o rei se ajoelhava segurando no ombro de Naamã. Naamã tinha que ajoelhar com ele. Ele está dizendo, eu só vou adorar o Senhor, que Deus, o Deus de Israel, me perdoe quando eu tiver que me ajoelhar ali, que eu não estarei me ajoelhando, não vou orar, não vou fazer nada. Eu estarei apenas ali de apoio para o rei. E às vezes, por exemplo, você trabalha em uma empresa e dentro da empresa que você trabalha tem ali um ídolo. Isso não quer dizer que você está adorando o ídolo. Quem está adorando o ídolo é o teu patrão. O que você não pode é se curvar diante daquele ídolo, é adorar aquele ídolo. Mas você não precisa pedir demissão por causa disso. A não ser que Deus abra uma porta melhor para você. Então, tenha sabedoria e tenha entendimento, amém? Vamos continuar, que esse vídeo já está ficando bem longo. E ele lhe disse, vai em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe, vai tudo bem? E ele disse, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã, ser servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Veja, enquanto Eliseu recusou, Geazi foi atrás. Ah, ele não quer? Eu quero. Você viu aí a diferença do verdadeiro servo de Deus para aquele que é avarento, aquele que está de olho apenas no dinheiro, na recompensa? Mas veja o que vai acontecer. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? E disse, teu servo não foi nenhuma, nem outra parte. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Que coisa, hein? Geazi, que tinha uma grande possibilidade de se tornar o sucessor de Eliseu, acabou leproso e trazendo maldição para toda a sua família. Por quê? Por causa da avareza. No Novo Testamento, só existe um ser ou uma coisa que é comparada ou chamada de Senhor. Sabe quem é? Mamon, o dinheiro. Onde Jesus ensina, não podeis servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. E muitos, por causa do dinheiro, por causa da riqueza, têm feito aquilo que não agrada a Deus e acabarão trazendo para a sua vida maldição se não se arrependerem. Amém, amados? Paulo escrevendo a Timóteo bem disse, a gente vai ler isso quando chegar o tempo, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Espero que você tenha gostado aí do vídeo de hoje, ainda que ficou bastante comprido, tá? Mas é porque nós temos muito a aprender aí com Eliseu. Até amanhã, não esqueça de compartilhar, tá, esse vídeo, de curti-lo também. Paz do Senhor, forte abraço e viva ele. Viva Jesus!